A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos dando continuidade à história de Davi. E o vídeo de hoje se chama Por Acaso Não Existe. Para o Senhor não existe por acaso, mas todas as situações que nós passamos são coordenadas por Deus. Nós vamos ver que todas as situações em que o Senhor nos coloca, em momentos que o Senhor nos coloca, tudo é programado pelo Senhor. A nossa vida está na direção de um Deus vivo e Ele tem o controle de tudo. E eu quero ler 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 1 ao 11, que nós vamos entender essa história. Que diz assim: Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar conhecido como Éfes-Danim, fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos e seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Então aqui nós vemos que Davi não estava presente durante esse desafio que Golias fez ao exército de Israel. Ele fez um desafio e o exército que perdesse seria escravo do seu oponente. Mas onde estava Davi? A resposta está no versículo 15. Versículo 15 diz: Todavia Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi ele ia e vinha de Saul. Ia a Saul, tocava, fazia o que Saul lhe pedia e voltava para cumprir os seus afazeres na casa de seu pai. Davi tocava perante Saul, fazia o que lhe era pedido no reino e nas horas vagas voltava para casa para cumprir seu trabalho, que era pastorear as ovelhas de seu pai. E nós vemos aí o perfil de um ungido de Deus. Quando Deus unge alguém para a obra, ele é um perfil de uma pessoa que tem muito trabalho em coração de servo. Davi tinha muito trabalho. Ele tinha que se desdobrar entre apacentar as ovelhas de seu pai e cumprir os seus afazeres no que Saul lhe pedia. E tocava a harpa no palácio. E ele não deixava as ovelhas de serem pastoreadas e não deixava desejar aquilo que o rei lhe pedia. E nesse momento em que Davi não está presente, acontece uma afronta. Golias afrontou o exército de Israel. Golias afrontou o exército do Senhor. Golias, o gigante da cidade de Gate, se aproxima e afronta Israel. E o que nos chama a atenção nesse texto é que Saul e todo o povo teve medo. Saul, ele era o rei. O rei, ele tinha que proteger o reinado. O rei tinha que proteger, lutar em favor dos seus. E Saul tremeu de medo.
Como rei, a função de Saul era proteger seu povo e guerrear por ele. No versículo 11 diz... Versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram tal propósito do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Ficou com medo. E ali ele deveria se perguntar, quem irá guerrear? Quem irá enfrentar? E nesse momento Davi entra em cena e a narrativa do capítulo muda. Quando Davi entra em cena é porque o seu pai pediu para ele levar comida aos seus irmãos que estavam na guerra. Versículos 12 ao 16 diz... Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam o exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar a ovelha de seu pai. E ali, Davi apacentava as ovelhas, como nós já falamos, e voltava para tocar para Saul. No versículo 16 diz que durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entremente, Jessé disse a Davi: peço-te que leves aos seus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com seus irmãos. Jessé chama Davi e fala: leve comida para os seus irmãos. E nesse momento, Davi, ele se depara com aquela situação. 40 dias, o exército de Israel sendo afrontado por Golias. 40 dias, de manhã e de tarde, Golias saía do seu arraial e ia afrontar o exército de Israel. E o exército com medo da afronta. Nesse meio tempo, Davi ia e voltava de Saul para a casa de seu pai. E por acaso, Jessé pede para Davi levar comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E nós vemos aqui que Deus, ele já preparou a situação para Davi começar a cumprir o seu ministério. Mal sabia Jessé que estava enviando Davi para o momento onde ele começaria a cumprir o seu chamado, mesmo ainda não sendo rei. E Davi obedece. É o que nós vemos aqui no versículo 20. Davi levantou-se antes de romper a aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Davi fez o passo a passo que Jessé tinha ordenado a ele. Levantou cedo para obedecer e fazer o que seu pai tinha lhe pedido. Quando nós somos obedientes às autoridades estabelecidas, recebemos o favor de Deus. Quando nós somos obedientes às autoridades estabelecidas por Deus na nossa vida, nós recebemos o favor de Deus. E Davi foi um homem que recebeu o favor de Deus em toda a sua vida. O segundo ponto que nós vemos aqui é que ele deixou as ovelhas com outro pastor. Alguém responsável. Ele obedece seu pai, mas se preocupa em deixar o rebanho na responsabilidade de outra pessoa. Quando nós recebemos novas tarefas, não podemos ignorar nossas responsabilidades para com as tarefas antigas. Davi recebeu uma nova tarefa, mas ele não ignorou a sua tarefa antiga. Ele deixou bem cuidada a sua tarefa antiga para desempenhar uma nova função. Davi conseguiu administrar tudo, delegando uma pessoa competente para o substituir. Não abandone seu posto. Seja responsável por aquilo que é de sua responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que é de nossa responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. E não abandonar o nosso posto. Dos versículos 20 até o 22, do versículo 20 a parte B, depois que Davi levanta logo de manhã, pega os alimentos que o seu pai ia enviar aos seus irmãos, ele chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Ele chegou no exato momento em que foi dado o grito de batalha e o exército se posicionou. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente.
Davi deixou os suprimentos que havia trazido como oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estava bem. Então Davi, quando viu aquela movimentação, ele chegou ali onde estava acontecendo a batalha, onde o exército tinha se posicionado, deixou os alimentos, a bagagem com o guarda da bagagem e foi perguntar aos seus irmãos o que estava acontecendo. E aí, no desenrolar dessa história, nós vemos um detalhe lindíssimo que Deus, como ele cuida de cada momento da nossa vida. Davi chega no momento exato. E nós podemos ver por trás de tudo isso a mão de Deus cuidando de cada momento. Ele chegou e foi se inteirar da situação. Ele foi se inteirar do que estava acontecendo. Nunca se esqueça que Deus sabe ao certo cada detalhe de cada situação. Deus não chega antes nem depois. Ele não se atrasa nem se adianta. Ele chega na hora certa. Às vezes achamos que estamos vivendo situações do acaso. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós achamos que são do acaso, que Deus não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, Deus está trabalhando com muito detalhe e atenção em cada momento da nossa vida. O servo do Senhor, em cada momento da sua vida, o Senhor está trabalhando com muito detalhe e atenção. E no desenrolar dessa história, dos versículos 23 ao 25, diz: enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual e Davi ouviu. Davi estava se inteirando do assunto, ele foi conversar com seus irmãos para saber o que estava acontecendo no momento que Golias foi desafiar mais uma vez o exército. E Davi ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. E aqui Davi ouve tudo isso. Para aqueles que entregam suas vidas nas mãos de Deus, não existe por acaso. Ele ouviu a afronta, ouviu os comentários do que o rei daria para quem vencesse aquele gigante. Ser segundo o coração de Deus também significa ter a coragem de Deus. O quanto nos lançamos com coragem quando Deus nos ordena algo. Davi, ele se lança com coragem, ele não pensa duas vezes. Quando ele se inteira da situação, do que está acontecendo, quando ele vê Golias desafiando o exército de Israel, desafiando um homem para lutar frente a frente, e Davi ouvindo tudo isso, ele chegou no exato momento da afronta e fica sabendo que o rei Saul tinha feito 3 promessas para aquele que vencesse o gigante. Grandes riquezas, sua filha em casamento e a casa ficaria livre de impostos. Essas 3 coisas Saul daria àquela família, aquele homem que vencesse aquele gigante. Versículo 26, Davi faz uma pergunta. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Ele pergunta: qual recompensa o homem que vencer esse filisteu vai ter? E depois ele faz outra pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aqui nós vemos uma declaração de alguém que sabia quem era em Deus. De alguém tão próximo de Deus que ele tinha uma identidade. Uma atitude que nenhum dos exércitos, nenhum dos soldados, nenhum guerreiro teve. Aqui Davi chega, se inteira da situação e pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o que ele quer dizer com isso? Ele não tem o Deus que nós temos. Ele não tem um Deus que guerreia por ele à frente. Ele está desafiando o Deus vivo. Ele é incircunciso, ele não tem parte conosco. Ele não tem parte com Deus. E a coragem que Davi demonstra, essa pergunta só poderia vir de alguém com o coração cheio de coragem.
Essa pergunta só poderia vir de quem está próximo de Deus, perto da sua presença. Alguém que sabe que não há impossíveis para o Senhor. Essa frase caracteriza duas coisas dentro do coração de Davi. Que ele tinha relacionamento com Deus, pois teve a perspectiva correta da situação. Ele teve a perspectiva espiritual. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele traz Deus para a situação. A unção de rei, a segunda coisa que nós vemos nessa atitude de Davi é que a unção de rei, cuja função é defender a nação, já estava agindo dentro de Davi. Ele se posiciona como alguém interessado em defender a nação. A unção de rei, cuja função é defender a nação, já estava queimando dentro de Davi. E no versículo 28, nós vemos a oposição que Davi sofreu por ser corajoso. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua insolência e a malícia do teu coração, vieste para assistir à batalha. Aqui Eliabe, ele foi a oposição que Davi teve. E Davi enfrentou essa oposição. Mas Davi enfrentou a oposição como o Senhor o orientava a enfrentar. Não como nós, na nossa carne, quando nós temos oposição de algo, nos incita a enfrentar. Eliabe é o irmão mais velho, e nessas 3 frases de Eliabe, percebemos algumas coisas escondidas. O que estava escondido no coração de Eliabe, quando ele diz: por que desceste aqui? Eliabe, ele não queria Davi ali naquela situação, ele não queria Davi ali no meio da guerra, ele não queria Davi ali. O que ele estava fazendo ali, se aquele não era o lugar dele? Você não é guerreiro, o que você está fazendo aqui no meio da guerra? E a segunda frase que Eliabe diz: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas que você cuida? Ele desprezou Davi. Davi sofreu o desprezo de Eliabe, do seu irmão mais velho. Como se Eliabe dissesse: aquelas ovelhinhas de nada que você cuida, ou aquela sua ocupação insignificante. Quantas pessoas olham para nós, para você que tem uma função no reino, que Deus te deu, delegou algo, que Deus te deu uma direção, e acha insignificante o que você faz? A terceira frase que Eliabe diz é: bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Davi enfrenta um julgamento. E nós vemos uma declaração aqui típica de quem que fala, né? A boca está cheia do que está cheio o coração. Que está falando do que está cheio o coração, como diz em Lucas 6,45. Vieste para assistir à batalha, e Davi é chamado de presunçoso e maldoso. E ele estava ali obedecendo uma ordem de seu pai, e foi julgado por Eliabe de ser presunçoso e maldoso por querer assistir à batalha. Davi responde no versículo 29, que eu fiz agora? Versículo 29 ele diz: Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso eu sou privado até mesmo de falar? E nessa frase, que fiz eu agora, nós vemos que Davi, ele não simplesmente pergunta: o que fiz eu? Mas o que fiz eu agora? O que isso quer dizer? Que ele já sofria retaliações, já sofria desprezo dentro da sua família. O que fiz eu agora? Meus irmãos me perseguem. O que fiz eu agora? Vocês estão me perseguindo mais uma vez? Então, nessa frase, nós vemos várias coisas que havia no coração dele. No versículo 29. E no versículo 30, nós aprendemos como reagir diante dessa situação, quando nós sofremos retaliação. No versículo 30, então Davi deixou e procurou outra pessoa. Ele não revidou, ele poderia falar: se eu não tivesse trazido comida para vocês, vocês estariam com fome. Eu poderia ter deixado vocês com fome. Então, ele não caiu na armadilha de se comportar como Eliabe. Mas ele, no versículo 30, a atitude dele foi qual? Ele simplesmente o deixou e procurou outra pessoa. Propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. E aqui nós vemos como o ministério de Davi vai sendo aberto. Como Davi começa a ser conhecido.
como pela sua coragem, porque ele quis se inteirar da situação e questionou quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Quantas injustiças nós vemos no reino de Deus? Quantas injustiças nós vemos, não no reino de Deus, mas na comunidade a que nós fazemos parte? E quantos de nós nos levantamos e dizemos, quem é que está por trás dessa situação? O que eu posso fazer para guerrear contra isso? Com as armas que Deus me dá. Em toda essa narrativa, quando nós vemos a narrativa, Davi nos mostrou que havia construído sua identidade em Deus. Quando nós lemos dos versículos 48 a 54, nós vemos que a identidade de Davi não estava na imagem que a sua família, na imagem que Saul, ou na imagem que os seus próprios irmãos criavam dele. Ou na imagem que Golias criava dele. A identidade de Davi estava em Deus. Davi sabia quem ele era em Deus, e Davi sabia que aquela batalha era do Senhor. A identidade dele não estava no que Saul disse a ele. Nós vamos ver aqui dos versículos 48 a 54 que diz... Vamos ler os versículos 42 ao 47. Que diz: Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho. Aqui foi relatado para Saul que Davi estava ali querendo inteirar da situação e questionando quem é esse incircunciso filisteu. Saul chamou Davi à sua presença. Davi se dispôs a lutar contra Golias. E Saul questionou, dizendo para ele que ele era só um jovenzinho. E o que Davi respondeu para Saul? Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. Ele já tinha experiência com o leão e o urso. E ele continua: o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Ele estava mais indignado porque pela ousadia de Golias ter desafiado o exército do Deus vivo. Desafiou o Senhor, o próprio Senhor. E Davi disse mais: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e que Yahvé esteja contigo. Saul olhou para a situação: não tem ninguém com coragem desse menino. E se ele tem coragem, então vá e que Yahvé esteja contigo. E Saul depois começa a narrar que Saul vestiu Davi com as suas armaduras e Davi mal podia andar. E o que nós vemos, o que nós podemos perceber quando Saul ele pega toda aquela armadura de guerreiro e todo aquele peso, coloca sobre Davi, e Davi não mal consegue andar, e Davi tira aquilo tudo e vai pegar 5 pedrinhas no riacho para enfrentar Golias. Nós vemos que as estratégias que o Senhor nos dá, elas são nossas. Nós não podemos guerrear com estratégias de outra pessoa, com a visão de outra pessoa, mas com aquilo que o Senhor nos entrega. Quem vive aos pés do Senhor, quem busca direto, quem tem ouvidos sensíveis para o Senhor, Deus entrega as estratégias corretas para vencer aquela batalha. Que você receba do Senhor estratégias corretas para vencer a sua batalha. Porque quando nós vemos os nossos irmãos batalhando, vencendo, guerreando, Deus entregou a eles as armas para aquela guerra. Para cada guerra que você enfrenta, Deus entrega as suas próprias armas. E dos versículos 48 a 54, nós vemos aqui um Davi intrépido, ousado. No versículo 48 diz... Aqui ele olhou para Golias, versículo 42. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado, de boa aparência. Ele olhou para Davi, Golias olhou para Davi e falou: você vai me enfrentar? Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá,
e darei a tua carne às aves dos céus e às feras do campo. E aí Davi faz uma declaração. Contudo, Davi retrucou o filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Então eu estou lutando em nome do meu Deus. Eu não estou lutando com as armas humanas, as armas do meu braço. Eu estou lutando em favor do meu Deus. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Essa frase, ele vos entregará em nossas mãos. Davi, ele não fala, e Deus te entregará na minha mão, mas nas nossas. Ele não pega para si o mérito. Ele mesmo sendo desprezado por seus irmãos, mesmo que Saul olhou para ele e fala, vai na força do seu Deus, vai na força de Yahvé. E ele mesmo assim, com a fé, a confiança, a ousadia e coragem, nós vemos que um homem segundo o coração de Deus, uma das características, ele busca ter a coragem de Deus, no significado de coração no hebraico. E aqui Davi demonstra uma dessas características. E em toda essa narrativa, Davi nos mostra que havia construído sua identidade em Deus. Davi não tinha sua identidade baseada no desprezo dos outros, mas baseado no que Deus via dentro dele. Um homem forte e valente, homem de guerra, e o Senhor estava com ele. E quando ele traz o mérito para todo o exército, não só para si. Nós vemos um coração puro, um coração quebrantado, um coração que não tinha prazer simplesmente em cantar a vitória, mas em dar glória ao Senhor. As nossas vitórias, todas as nossas vitórias, nós temos que dar glória ao Senhor. Davi, ele aponta uma capacidade. Ele aponta uma incapacidade de Saul, ele aponta uma incapacidade de Davi. E Davi, ele confiando em todo o tempo. Ele não ouve o desprezo, ele não ouve... ele não dá ouvidos para a falta de fé das pessoas nele, mas ele simplesmente dá ouvido à fé que há ao seu coração e como Deus pode transformar situações quando uma pessoa se posiciona com fé, com ousadia, com coragem. Ele muda a situação. Nós precisamos viver nossas próprias experiências em Deus. Precisamos estar atentos às instruções de Deus para vencer a batalha. Davi nos ensina palavras de ousadia e valentia. Davi disse detalhadamente para Golias o que ia fazer com ele. Davi disse, eu vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça e vou dar os corpos de todos os filisteus como alimento às aves e às feras. Com ousadia. Ele não se preocupou com o tamanho daquele gigante, mas ele se preocupou em buscar de Deus a estratégia correta para que aquela pedra certeira alcançasse a testa daquele gigante e ele caísse no chão. Davi declarou a vitória antes de vê-la. Ele profetizou e confessou a vitória. Isso nós aprendemos sobre identidade. E desse episódio de Golias, começa uma história de lutas, vitórias, perseguições, vida com Deus, quebrantamento, que nós vamos ver mais à frente. E uma amizade que Davi cria com Jonatas, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Mas hoje eu quero deixar para você, que você se reflita. Quais as guerras e os gigantes que você tem enfrentado? Declare, profetize, confesse a sua vitória. Diga para esse problema como você quer vencê-lo, como você vai vencê-lo e como ele cairá ao chão. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e guarde seu coração.